Livro de Ageu. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E hoje nós vemos que tem pai, tem mãe que só se preocupa com o filho quando ele está morrendo, quando ele está no crack, na cocaína, quando é tarde demais. Tem mulher que só se preocupa em lutar pelo casamento quando o marido sai de casa. Aí não adianta. Nós temos que lutar pela nossa família, acampar pela nossa família. Diga graças a Deus. Mas bispo, está todo mundo bem na minha casa. Graças a Deus que está todo mundo bem. Mas eu busco a Deus, eu clamo a Deus para que eles continuem bem. Diga graças a Deus. Porque a qualquer momento o inimigo pode vir. A qualquer momento o inimigo pode vir para matar, para roubar e para destruir. E na casa que não tem uma vida com Deus, ele destrói, ele entra. Só existe uma maneira da sua casa ser protegida. Quando você se preocupar com a casa de Deus. Quando você se preocupar com Deus, em fazer a vontade de Deus, Deus guarda a sua casa. Amém, gente? Nós vemos isso na Bíblia com aquela meretriz, né? A Raabe. Raabe era prostituta de profissão, vivia uma vida de libertinagem mundana, promíscua. Ela vendia o corpo dela para poder ter lucro, para poder ter dinheiro. Mas quando os homens de Deus, os espias, entraram em Jericó, e saiu a notícia em Jericó que havia espiões lá dentro, e falaram para o capitão da guarda que os espiões estavam ali próximo das redondezas da casa de Raabe. Eles imediatamente foram bater na casa de Raabe, e realmente estavam lá os espias, os homens de Deus. E Raabe, ela poderia, já que ela era uma mulher material, ela poderia muito bem ter falado para os soldados: estão aqui dentro os espiões, os hebreus, o povo que saiu do Egito, estão escondidos. Iria, aparentemente, a casa dela ser poupada, porque ela estaria entregando. Mas ela optou em fazer a vontade de Deus nesse momento. E então ela não quis denunciar eles. Mas ela poderia sofrer um risco muito grande com isso, porque se os soldados de Jericó descobrissem, matava ela, matava a família, matava todo mundo. Mas ela falou: não, eu agora vou proteger os homens de Deus. Esses homens não são igual aos homens daqui. Esses homens são diferentes, eles são de Deus. E ela, mesmo correndo o risco de morte, por proteger os homens de Deus, ela fez. Ela resolveu arriscar a vida dela. Escondeu eles. Os oficiais de Jericó foram, entraram, vasculharam tudo e não acharam, porque ela escondeu bem escondido. E quando os homens foram embora, os soldados foram embora, os homens de Deus fizeram um pacto com ela. Falaram: olha, o nosso Deus vai derrubar as muralhas de Jericó e essa cidade vai cair. Todos vão morrer. Todos vão morrer. Do maior ao menor, a ordem de Deus é para matar todos. Todos de Jericó. Mas a tua casa, Raabe, será poupada. Nem um fio de cabelo de nenhum familiar seu será tirado. Porque ela honrou a Deus. Quem honra a Deus é honrado. Ela poderia ter se preocupado, ter sido egoísta. Ela poderia ter: estou aqui, estou escondido aqui, livrado a cara dela, livrado a casa dela. Mas ela se preocupou com os homens de Deus. E quando você se preocupa com os homens de Deus, você está se preocupando não com a sua casa, você está se preocupando com a casa de Deus.
Você já percebeu que você já tentou mudar o teu marido e ele não muda? Você já tentou sentar com ele, falar com ele, resolver com ele e não muda? Entra ano e sai ano, teu marido não muda. Você já percebeu que você já tentou pôr a tua mulher no eixo e ela não entra no eixo? É a mesma coisa. Não muda, a mulher não muda. Você já percebeu que você já orou pelo filho, você já conversou com o filho, você já sentou com a filha, você já orientou ela, mas a pessoa não muda? Porque você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. O único que tem poder para tirar coração de pedra é Deus. Deus tem poder para mudar teu marido, Deus tem poder para mudar teus filhos, Deus tem poder para quebrar coração de pedra e pôr um coração de carne. Deus pode, nós não temos esse poder, mas Deus tem. Então, quando eu entrego a minha família, a minha casa nas mãos de Deus, e eu começo a cuidar da casa de Deus, aprenda isso, e eu começo a cuidar da casa de Deus, Deus cuida da minha, porque eu posso cuidar da casa de Deus. Quando que eu cuido da casa de Deus? Quando eu limpo, quando eu pinto, quando eu arrumo a elétrica. Mas aí você é uma pessoa que você não se preocupa com a casa de Deus. Você não cuida da casa de Deus. Você nem se importa com a casa de Deus. As suas passagens aqui é rápida. É rápida. É como se pegasse um trem, um metrô. Entrou, parou na parada, sai. É assim. Você não tem vínculo com a casa de Deus. Então quando a pessoa começa a ter cuidado, diga cuidado. Cuidado com as coisas de Deus, Deus começa a ter cuidado com você. Deus começa a cuidar do teu marido, cuidar do teu filho, cuidar da tua família, porque você está se preocupando com as coisas de quem? De Deus. Não só materialmente, né? Ajudando com o dízimo, ajudando com uma oferta, não só materialmente, mas fisicamente, você cuida da casa de Deus. Então Deus começa a cuidar da sua casa. Agora, se você for uma pessoa que não cuida das coisas de Deus, Deus não vai cuidar das suas coisas. Mas bispo, eu cheguei aqui agora, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Pode cuidar. Orando pelos pastores, orando pelo ministério, dando um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, apertando a mão. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela vem, assiste o culto todo, até conversa com o bispo. Vai embora e ninguém fala com ela. Por que que é assim? Porque você não está nem aí para os outros, você só se preocupa com a tua vida. Você só se preocupa com a tua casa. Tanto que você vem na igreja, a pessoa que é assim, né? Ela vem na igreja não porque ela quer ser igreja, não porque ela quer subir aos céus. Ela vem na igreja porque quer resolver um problema. Quer uma cura, quer um milagre, quer uma vitória. Então ela não se importa com as pessoas, e ela não se importa com os pastores, ela não se importa com o templo, ela só se importa com ela mesma. Por isso que a casa dela está caindo. Por isso que a casa da pessoa está caindo. Tudo caindo. Casamento caído, vida financeira caindo, vida sentimental caindo, saúde caindo. Por quê? Porque é uma pessoa egoísta. E aí o Espírito Santo não se agrada. Então você tem que focar como Raabe e começar a proteger o que é de Deus. Começar a proteger. Se Deus tocou no seu coração para você vir na Viver em Cristo, Deus não tocou no seu coração para você ir na A, na B ou na C. Deus tocou no seu coração para você vir na Viver em Cristo. Então Deus quer você aqui. Então você tem que cuidar da igreja. Você tem que cuidar do irmão do seu lado. Cuidar, que eu digo, é orar, é cuidar, é criar um vínculo, não de uma amizade fútil, não de uma amizade carnal. Sabe aqueles irmãos que se reúnem para fofoquinha, aqueles irmãozinhos fedorentos de igreja que se reúnem para fazer fofoca, para falar dos outros? Não, isso aí é demônio. Eu estou dizendo de você criar um vínculo espiritual, de orar pela pessoa, de sentir falta daquela pessoa sentir falta de você, e você cria um sentimento pelos pastores, você cuida da igreja. Você vai ver como você vai ter mais resultado na sua casa.
Agora, se você vira as costas para a igreja, para a casa de Deus, Deus vai virar as costas para a sua casa. Ageu, qual capítulo, pessoal? 1, versículo 2. Assim fala o bispo Regis, comedor de salsicha com ovo. É eu que estou falando? Quem é que está falando? Mas tem pessoas que é insensível até para isso. Está escrito na Bíblia que quem está falando é o Senhor, é Deus, mas a pessoa não presta atenção. Ela não presta atenção. O segredo de uma família bem-sucedida, o segredo de uma vida empresarial bem-sucedida, o segredo de uma vida em todas as áreas bem-sucedida, é quando eu cuido das coisas do Senhor, é quando eu cuido da obra de Deus, quando eu protejo, quando eu guardo. Eu não só me preocupo com a minha vida, com a minha família, com a minha casa, eu me preocupo com a casa, com o templo, eu me preocupo com as pessoas, o que eu puder fazer pelas pessoas, eu me preocupo com a obra de Deus. Aí Deus começa a mudar a minha vida, em todos os sentidos. Agora, eu sou uma pessoa egoísta, eu só quero saber da minha vida. Então Deus não opera, e Deus fica irado. Deus fica irado. Quando Deus vê que as pessoas, principalmente o povo dele, as pessoas que são de Deus, quem é de Deus? Faz assim com a mãozinha. Deus fica irado quando as pessoas que são de Deus, elas abandonam a casa dele, elas sabem. Elas não se importam. Olha aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Não quer dizer que para minha casa não é tempo de vocês honrar, agora para a casa de vocês é. Aí a ira de Deus vem. Olha aqui, ó. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, o Ageu, dizendo, acaso então é tempo de habitardes vós em casas o quê? Apaineladas, enquanto esta casa, que é a casa de Deus, permanece em ruínas? Olha para mim. Aí Deus falou através do vaso, através do profeta, do homem de Deus. Deus falou, então quer dizer que a casa de vocês, elas têm que estar apainelada, ou seja, equipada. A casa de vocês tem que estar equipada. Agora a minha casa tem que estar o quê? Em ruínas? A casa de Deus tem que estar equipada também. A casa de Deus tem que estar equipada. A casa de Deus tem que ter o melhor. Mas aí a pessoa, a preocupação dela só é com a casa dela, com a vida dela, com os problemas dela. E a casa dela, a vida dela, os problemas dela nunca vai melhorar, porque ela não faz nada pela casa de Deus. Ela não faz nada pela casa de Deus. A vida dela. Às vezes é uma doença que você tem. Às vezes é um problema crônico que você tem. Às vezes é um problema familiar que você tem há anos. Às vezes é um problema com um filho que você tem. E você ora, e você, prega para eles, fala de Deus para eles, mas entra aqui e sai aqui. Não acontece nada. Mas de repente você conhece um irmão na igreja, uma irmã na igreja, e você começa a fazer uma amizade com essa pessoa, você fala de Jesus, você dá um apoio espiritual, né? De repente você ora por essa pessoa, jejua por ela, e a vida dela começa a mudar por causa de você. Deus vendo isso, você está cuidando do quê? Da casa de Deus. Vendo isso, vai lá e faz o que você não consegue fazer na vida do teu marido, ele vai lá e faz. Aí Deus vai lá e faz na vida do teu filho o que você não consegue fazer, porque você cuida da casa de Deus. Mas tem gente que, se for para sentar com outro, se for para ter uma amizade com o irmão, tem gente que é perturbado. Não é para uma coisa edificada, não é uma coisa espiritual, é uma coisa carnal. É fofoquinha, é disse-me-disse, é fala-fala, é conversa carnalzinha. Vira e mexe. O bispo é a obreira que está falando de mim com a outra. O bispo é o irmão que não sei o quê. Vira e mexe, essas coisas aparecem. Porque são pessoas carnais,
Só dá problema. Mas quando uma pessoa, ela quer cuidar da casa de Deus, ela quer cuidar da casa de Deus, da obra de Deus, dos pastores, ela quer cuidar da obra de Deus, Deus cuida da casa dela, da vida dela. Então Deus fica vendo que a sua casa está ficando equipada. Você quer equipar a tua casa, você quer arrumar a tua casa, e tem que arrumar mesmo. Você quer deixar bonitinha, você cuida do teu marido, você põe um prato, você põe a janta, você põe o almoço, você cuida dos teus filhos. Tá, mas Deus está perguntando, e quando que você faz isso para a minha casa? O que você tem feito para a minha casa? Mas a pessoa só se preocupa com ela. Por exemplo, tem pessoas que é tão egoísta, que não está gostando da reunião, da pregação. Porque ela queria que eu estivesse pregando que a vida dela ia mudar, que ela ia receber a vitória, que ela ia receber a bênção. Como o Espírito Santo está pregando que ela tem que amar o próximo, que ela tem que cuidar da casa de Deus, ela não está gostando, porque é egoísta. Versículo 4, leia bem alto aí, todo mundo o versículo 4, vamos lá, mas é para ler alto, 1, 2, 3, já! Enquanto esta casa permanece em ruínas? Né? Aí tem pessoas que dizem assim, mas bispo, graças a Deus, né? Graças a Deus, a nossa igreja, ela é daqui, ó. Nossa igreja é uma coisa linda. Por quê? Porque há uma manutenção, há um cuidado com a igreja. Mas quantas igrejas que você entra tem teia de aranha, é tudo buraqueira, é tudo feio, é tudo horrível. É ou não é verdade? Parece uma casa de macumba, a igreja. Tão feia que é, tão abandonada que é. Mas a igreja é o retrato do pastor. A igreja é o retrato do pastor. Se o pastor é zeloso, se ele é cuidadoso ou não. Não, nas minhas condições eu vou preparar a minha oferta, eu vou preparar o meu dízimo, eu não vou deixar faltar para a casa de Deus, eu vou fazer o melhor. Então, quando há uma preocupação com a casa de Deus, Deus começa a se preocupar com a casa da pessoa. Amém, igreja? Aí Deus explica por que tem gente que não vai para frente. Por que tem gente que não prospera. Por que tem gente que não tem uma vida abençoada. Por que tem gente que não tem uma vida transformada. Por quê, bispo? Porque vem na igreja, frequenta a igreja, diz que é crente, mas não ama a igreja, não ama os pastores. Não ama o ministério. Não tem vínculo, não tem amor. Não tem fidelidade no dízimo, não tem fidelidade na oferta, no voto que fala que vai pegar. Passa em cima do altar, faz voto com Deus e não cumpre. Aí vem a indignação de Deus. Olha aí, versículo 5. Ora pois, assim diz quem, gente? O Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Aí ele diz, tendes semeado muito e recolhido o quê? Pouco. Muitos comeis, mas não chega para o quê? Fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Tem pessoas que se vestem, mas ninguém o quê? Se aquece. E tem aqueles que o que recebe o salário para pôr em um saquetel furado. Tem Bíblia que diz, em um saco furado. Aí Deus diz, por isso que a vida de vocês estão assim. Não tem roupa, não consegue se fartar, não tem comida. O que trabalha muito, mas colhe pouco. E tem uns ainda que recebe salário, mas parece que põe em um saco furado, que o dinheiro some. Aí Deus diz, é por isso, porque vocês abandonam a minha casa. Vocês viram as costas para a minha casa. Vocês não se preocupam com a minha casa. Porque as portas se fecham. Só que Deus não está se referindo ao povo do mundo. Deus está se referindo ao povo que se diz crente, ao povo que se diz de Deus, mas que não são nas atitudes.
Ele é claro, Deus é claro, ele diz, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso quê? Passado. 2 vezes Deus manda nós considerarmos da onde nós o quê? Viemos. Muitos aqui, muitos que estão me ouvindo, vieram da droga, vieram da miséria, vieram da pobreza, não tinha nem onde morar. E Deus abençoou você em muitos anos, Deus abençoou você em muitas vidas, muitos anos da sua vida. Deus te livrou de acidentes, Deus te livrou de morte. Deus está dizendo, lembra do teu passado, de onde eu te tirei? Para você fazer isso hoje com a minha casa, virar as costas para a minha casa? Não cuida da minha casa, não cuida dos meus servos? E eu estava orando hoje, eu falei, mas Deus, o que eu vou pregar para aquele povo hoje? Deus falou, diga a eles, cuidar, se preocupar, zelar pela minha casa. Porque poucos fazem isso. Deus não quer nem saber. A pessoa diz assim, um exemplo, mas o banco está em greve. Deus não quer saber que o banco está em greve. Ah, mas é porque eu estou desempregado. Deus não quer saber se está desempregado. Ah, mas o meu marido... Deus não quer saber. Deus quer saber, ver você cuidando das coisas dele. Deus quer ver você cuidando da casa dele. Olha só. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha aí, ó. Deus está dizendo, não quero saber. Vão para o monte, vão catar madeira. A madeira seria um material para reformar a casa, para reparar a casa que estava em ruínas. Deus está dizendo, se viram, pegam madeira e edifiquem a minha casa, arrume a minha casa, cuide da minha casa, e dela eu me agradarei. Eu serei glorificado. É onde Deus começa a cuidar da pessoa que busca madeira. É onde Deus começa a abençoar, onde Deus começa a prosperar. É onde Deus começa... Então, abra o seu coração para isso, meu irmão. No nome de Jesus. Convide as pessoas para a igreja. Ganhe almas. Evangelize. Convide seus amigos. Faça um esforço pessoal. Agora, Deus, Ele se importa com a casa dele. Deus, Ele se importa com a casa dele. Deus, Ele se preocupa com a casa dele. Deus habita aqui. Aqui é o esconderijo do Altíssimo. Então vamos cuidar da casa de Deus, vamos cuidar das pessoas. Eu não tenho 1000 braços, não dá, eu sou limitado. Mas se cada um de vocês cuidar do irmão, cuidar que eu digo é dar boa tarde, dar boa noite, cuidar que eu digo é conversar com a pessoa, sentiu a falta dela, vai atrás dela. Aí a pessoa vai dizer, eu não vou mais lá não, porque aquele bicho é muito bravo. Não, mas ele é homem de Deus, você apazigua. Não, é homem de Deus, é que a palavra mexeu com você. Mas você tem que voltar para a igreja. Essa é a tua função. Esse é o seu trabalho. O pastor gera pastor. O discípulo, que é o obreiro, ele gera discípulos. E o membro cuida de membro. Aí a igreja cresce, a igreja... Agora, se cada um egoísta que vem aqui só se preocupa consigo mesmo, Deus não vai abençoar a tua casa e nem a sua família. Porque Deus só cuida de quem cuida da casa dele. Fala para o irmão que está do seu lado, arruma uma coisa para fazer aqui dentro. Fala aí. Se vira. Quem está entendendo? Levanta a mão. Mas vocês não podem virar as costas para a casa de Deus. Se preocupem com a casa de Deus. Deus vai cuidar da sua casa, da sua vida, da sua família. Deus vai mandar recursos, Deus vai mandar causa na justiça, dinheiro, emprego. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer a obra. Mas Deus quer ver você cuidando da casa dele. Amém? Aí Deus, ele diz, versículo 10, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho,
e a terra retém os frutos, não frutifica. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens. Trouxe a seca, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo, por isso que a vida de muitos estão amarrada, porque você parou de cuidar da minha casa. É cada um que corre para a tua própria casa e abandonou a minha casa. Que esse não venha a ser o nosso caso. Que você venha cuidar da casa de Deus e Ele vai cuidar da sua casa. Dê assar de pão para Jesus. Amém?